bom dia. Bem-vindos ao 6º ENCAD, Encontro de Administradores do Rio de Janeiro. O 6º ENCAD é organizado pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em comemoração ao 46º aniversário da profissão. E este evento tem como tema central gestão, sustentabilidade e resultados. O 6º ENCAD tem o patrocínio do Governo Federal, por intermédio do Banco do Brasil e da Qualicorp Soluções em Saúde, além do apoio da DTCOM, Educação e Comunicação Corporativa, e do Centro Universitário Cesumar. Convidamos para compor a mesa de abertura o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. O administrador Dácio Machado, conselheiro suplente do Conselho Federal de Administração. A administradora Fanny Tchaikovsky, presidente da Academia Brasileira de Ciência da Administração. O administrador Wallace de Souza Vieira, presidente do Instituto de Administração do Rio de Janeiro. O administrador Edson Machado, presidente do Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro. O deputado federal, administrador Carlos Alberto Lopes. Queremos convidar ainda como representando todas as casas do administrador no interior, o administrador Marco Aurélio Lima de Sá. E representando as comissões temáticas especiais do CRA, a conselheira administradora Sônia Marra. Queremos registrar ainda a presença de outros conselheiros que compõem o plenário do CRA, que já encontram-se neste recinto. O administrador conselheiro Miguel Marum, o administrador conselheiro Francisco Carlos Santos Jesus, o administrador conselheiro Leocir Dalpai. Passamos agora a palavra ao presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira, para a sua saudação e discurso de abertura do 6º ENCAD. Muito bom dia, colegas administradores e administradoras. 46 anos de regulamentação de nossa profissão. 46 anos de comemoração, né? Data de aniversário da sanção da Lei 4769 de 65. Uma lei não é regulamentada para garantir privilégios, muito menos para assegurar prerrogativas de direitos corporativistas a quem quer que seja, mas para fazer cumprir o interesse do bem comum. Quando o legislador regulamenta uma profissão, o presidente da República sanciona, é no entendimento que, para proteger contra o exercício da função do leigo, contra a má gestão, contra o gestor chambão, empírico, aproximativo, né? Contra o gestor ocasional do acerto e erro acidental, contra o amadorismo na gestão, contra a proteção do patrimônio alheio, contra a proteção, como disse, do bem comum. 9 de setembro, dia do nosso aniversário, data de hoje. Estamos todos de parabéns e acho que a salva de palmas que nos saudamos é fundamental para aqueles também que contribuem anonimamente
para fazer dessa profissão chegar até aqui, chegar ao estágio em que hoje estamos. Uma lembrança de gratidão, certamente, aos fundadores de nossa profissão, aos pioneiros, aos administradores primitivos, aqueles primeiros que deram os primeiros passos, né, muito antes da regulamentação e que justificaram através de suas ações, de seus comportamentos, de sua contribuição à própria regulamentação, que impregnaram, imprimiram positivamente, né, a herança genética de nossa profissão, o DNA de nossa profissão, que fazem da administração, de suas entidades representativas, a conselhos, sindicatos, a entidades culturais, o que a profissão é hoje é. Dia de aniversário, tempo de retrospecto, tempo de rever o que passou, tempo de avaliar o nosso tempo. Que tempo estamos agora, 46 anos depois? De fazer um balanço dos ganhos e perdas, de sopesar vitórias e conquistas, mas também incorporar derrotas e obstáculos, limitações, de avaliar conquistas, de avaliar os retrocessos. Porque às vezes também o temos. O processo social não faz só para frente, ele se faz também com retrocessos. Dia de aniversário, tempo também, portanto, de retemperar a vontade, de reafirmar os nossos propósitos. Tempo de forjar um novo destino, de construir um novo caminho. Como diz o poeta, né? De um novo caminho que começa a caminhar. Porque caminhante, como diz, não há caminho. O caminho se faz à medida em que se caminha. O que há de passado no presente, dessa herança genética, nesses 46 anos, desse DNA que impregnou a nossa profissão? O que há de passado nesses 46 anos, né, que nos faz comemorar e caminharmos no nosso cotidiano de hoje, nesse cotidiano de agora, nesse momento? O que há também de futuro no presente, assim como o que há de passado no presente? O que nós estamos fazendo hoje, aqui e agora, que vai determinar, condicionar, forjar o futuro, o amanhã? O passado é o que não passa, é o que fica do que passou. Portanto, o passado é presente, porque fica entranhado, incorporado, né, no nosso cotidiano. E nós nem nos damos conta disso. Fazem parte, como disse, da nossa herança genética. Precisamos reafirmar esse bom passado e reafirmar e retemperar a vontade de construção de um novo futuro. O futuro que pode ser, repito, pode ser, não será necessariamente a resultante da construção do que hoje realizamos. O nosso futuro não será um determinismo histórico do que hoje fazemos, nem a consequência inelutável de uma profecia, mas a gente tem que ajudar esse futuro. Qual a trajetória do administrador ao longo desses 46 anos? Que trajetória devemos construir a partir de agora? Qual é hoje a nossa realidade? O que somos? E aonde queremos chegar? Que contribuições efetivas queremos oferecer à construção da sociedade, de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais equitativa? Como transformar as organizações, redutos autoritários ainda da sociedade brasileira, em espaços de realização humana? É preciso sonhar. Quando sonho e quando sonhamos, temos apenas a alegria inebriante dos nossos sonhos. Mas quando trabalhamos arduamente para realizar esses sonhos que nos emocionam e nos comovem, a realidade se transforma. Dos sonhos, já se disse, nascem os impérios. E da realização, da concretização dos nossos sonhos, nós estaremos construindo um novo tempo. Tornaremos esses sonhos realidades viva, uma realidade viva, acordada, efetiva do nosso cotidiano. Passaremos a vivenciar e a desfrutar e a gozar das nossas utopias, de um país mais justo, mais fraterno, com organizações mais eficientes, com mais humanização nas relações de trabalho. A administração
somos hoje o maior curso de formação universitária do Brasil. Mais de 1.100.000 estudantes, nesse momento, integram as salas de aula nos cursos de administração no Brasil. Mais de 2.700 pontos de formação profissional no Brasil hoje. No Rio de Janeiro, para ficarmos aqui no nosso local e viver o local, mas pensar no global, né? Somos 146 pontos presenciais e 81 polos de ensino à distância. Vai dizer 227 faculdades só no estado do Rio de Janeiro. Temos justos motivos para comemorar, para festejar, para compreender que é a chegada de um novo tempo. Do novo tempo em que reflete a grande chave da alavancagem das nações: educação mais competência gerencial. Não precisa se lembrar aqui o lugar comum da frase de Peter Drucker, que dizia e diz que não há país subdesenvolvido, mas há países subadministrados. E eles são subdesenvolvidos porque são subadministrados. E que se trata, portanto, de trazer a centralidade da gestão no processo de desenvolvimento das nações. Japão, dinastia Meiji, século XIX. Quem viu o filme Último Samurai, vê aquele oficial, né, sendo convocado e contratado pela dinastia Meiji, pelo imperador, para modernizar o exército japonês de samurais arcaico, milenar, anacrônico. Claro, o filme era americano, o personagem acaba virando samurai nobre. Depois desse último quartel da década do século XIX, em 1895 e 1905, o Japão já era uma potência industrial, uma potência militar, e ganha a Rússia e a China, em duas guerras. E quando invade Pearl Harbor, em 1940, com os aviões Mitsubishi, avião tipo, chamava-se Zero, né? Eram os aviões mais modernos daquela época. É claro que os americanos e os livros de administração pretensiosamente dizem descobriram o Japão depois de Deming, quando aquela sociedade já era uma potência baseada na educação e na competência gerencial, desde o final do século XIX. Rússia, Catarina e Pedro Grande. Estados Unidos, Taylor, Gully, Ford, o ritmo na produção, a organização racional do trabalho. Stakhanov na Rússia, país comunista. Smith nos Estados Unidos, os dois operários padrão. O taylorismo e o stakhanovismo no país comunista e no país socialista e no país capitalista simultaneamente, ao mesmo tempo, no processo de organização racional do trabalho. Competência gerencial e educação. A Inglaterra, com Revolução Industrial, Robert Owen, os puritanos, que nos legaram a tabela, as balanças, a gestão, né, e o controle de custos. A França, Fayol, os tigres asiáticos mais recentemente. Quando se fala dos BRICS e da China, eu fico pensando na Índia, que é o país que mais exporta cérebro para os países desenvolvidos, onde tem os cursos de matemáticas e de ciências físicas mais avançados. Hein? Tecnologia da informação, claro. Educação. O Brasil teve a primeira faculdade do século XIX, no começo do século XIX, depois da transmigração da família real para o Brasil. Só depois que Dom João VI chegou aqui, tivemos a primeira faculdade. Nos países cucarátios da América Latina, as primeiras universidades, as primeiras faculdades surgem no século XVI. Diz o Murilo de Carvalho que se explica até a unidade nacional, enquanto que os países cucarátios se dividiram em tantos. Era uma faculdade na região do Peru, outra na Bolívia, outra no Paraguai, outra na Argentina, e cada faculdade os intelectuais começaram a brigar e fizeram as separações. No Brasil, a aristocracia rural ia estudar em Coimbra e Lisboa. E ela fazia as farras, os midnight de sexta-feira, aquelas farras todas, depois um voltava para o Iapoque, o outro para o Juí. E ao voltarem, fizeram a grande unidade nacional das 400 famílias. Que mandou, e mandaram. E mandam no Brasil. Né? Marx, se tivesse que escrever o Capital, ia ter problemas.
porque, né, esse capitalismo brasileiro, que é a aliança clássica, né, que é descrita no Capital, entre, né, a burguesia com o operariado para lutar contra a aristocracia rural, é exatamente o contrário aqui no Brasil, porque aqui a aristocracia rural se transformou em burguesia financiada pelo Banco do Brasil. Essa é uma tipicidade muito grande e muito interessante, né? A primeira universidade no Brasil, tivemos que sair correndo. Tinha que dar o título de honoris causa, doutor honoris causa, para o rei da Bélgica, que estava vindo para o Brasil em 1910. Não tinha universidade, como é que era? Queria ser universidade correndo na Praia Vermelha, Universidade do Brasil. Século XX. Educação e competência gerencial são os dois fatores que alavancam as sociedades. Qualquer país que nós olharmos vão estar crescendo em função desses dois fatores fundamentais. Essas duas dimensões efetivamente reais e concretas no crescimento das nações. Quando vemos o número de estudantes de administração e a preocupação com a educação, começamos a acreditar que realmente, né, começamos a melhorar, para superar esses laços do compadrio, do coronelismo, da dominação. Não é à toa, né, falamos tanto em concurso, mas faz concurso há tantos anos no Brasil, né, desde o tempo do Getúlio, na década de 30, que nós não podemos esquecer que o Brasil nasceu sobre o índice, sobre a marca do pistolão. O que é pistolão? Pistolão é a corruptela da epístola, que é uma carta de Pero Vaz de Caminha, dirigido ao rei Dom Manuel Venturoso, pedindo um emprego para o seu genro em Calicut. Do Brasil já mandou. Nascemos na base do pistolão e continuamos assim. Sabe quem está falando? Crise de 29, crise que estamos vivendo de 2008. Hoje, vivemos ainda as etapas subsequentes da crise de 15 de setembro de 2008, quando Lehman Brothers nos presenteou com aquela confusão. Crise de produção, do sistema de produção, e só se resolveu certamente com a Segunda Guerra Mundial, com a enorme presença da mulher no esforço econômico. Será que o mesmo filme vai se repetir agora em 2008? Dizia o Marx que a história só se repete como farsa ou como tragédia. Esperemos que não seja nem farsa e nem tragédia, que as circunstâncias de 2008, 2010, 2009, 2011, 2012 que estamos vivendo sejam completamente diferentes daquelas de 30, 31, 32, depois de 29. Por quê? Porque a crise de 29 engendrou uma sociedade mundial extremamente totalitária e modernizante. Não é à toa que tivemos Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, Hirohito no Japão, e vai por aí. Stalin estava um pouco antes. Chegou em 17, com a Revolução, aproveitou a morte de Lenin, expulsou o Trotsky e tomou conta e se transformou em ditador. Em 1930, a ditadura varguista, o Estado Novo. 2008, o que vamos ter? 29, o Estado totalitário e a supressão das franquias democráticas. A profissão de administrador é criada exatamente no bojo deste processo, simultaneamente totalitário, autoritário e modernizante. São marcas do governo totalitário essa modernização. A presença do Estado forte, a modernização do Estado brasileiro. O tripé em que se sustentava a ditadura varguista e o Estado Novo. O DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e o Ministério da Justiça, para cuidar dos prefeitos e dos governadores, que se chamavam presidente. E não se esqueça que no Largo da Glória, onde está aquele monumento a Getúlio Vargas hoje, foi ali que, numa pilha enorme, todos os estados brasileiros jogaram as suas bandeiras para serem queimados naquela pilha. 38. A história não pode ser esquecida. O DASP, criação
sensacional e imortal de modernização, de instrumento da modernidade do Estado brasileiro, indiscutivelmente, tinha como cargo privativo o técnico de administração. Técnico de administração, administrador hoje. E são esses pioneiros, concurso difícil, tese, prova oral, prova escrita, defesa de tese, provas até de 8 horas de prova oral, que justificou a alavancagem da nossa profissão e que somos hoje. Porque temos que pensar que era o maior salário da administração pública, a maior remuneração de um país que não tinha sequer a usina de Volta Redonda, que não tinha sequer a consolidação das leis do trabalho, em que a Lei Eloy Chaves de 23 era ainda uma quimera e um desejo, porque estavam longe de se constituir os institutos de previdência. A criação do DASC, do TEC Administração, enseja esse processo de modernização da sociedade brasileira. E nós temos esse legado e essa herança importante na contribuição, mas arrastávamos também um processo e uma cultura totalitária do Estado brasileiro. E fizemos a partir daí um ciclo virtuoso para o Brasil e especialmente para os administradores. Entre 38, na criação do DASC, e, portanto, do cargo de técnico de administração, vai dizer administrador, que luta, hein, Leonardo, para transformar o cargo, se chamava técnico de administração, em administrador. Quantas vezes em Brasília, quantos atos públicos, quantas reuniões, né? E conseguimos isso. Em 1984, a sanção da transformação do nome de técnico de administração em administrador. 1938 e 1975, não havia problema no mercado de trabalho para o administrador. No serviço público, das empresas estatais, nos institutos, nas autarquias, nas grandes multinacionais e nas grandes empresas brasileiras. Nas companhias, e lembro o Wallace, nas grandes companhias ferroviárias que infelizmente foram destruídas pela Revolução, que tinha uma cultura ferroviária inexcedível que o Brasil teve e que jogou fora. E não foi só a cultura ferroviária, a cultura da administração, por exemplo, da ferrovia, que ensinou o Senac a ser o que é. Não havia problema de trabalho para o administrador, mas a formação era para ser empregada. Não era para o risco da atividade empresarial autônoma, para o empreendedorismo. A crise de petróleo de 73 e 75 foi terrível para o nosso país, claro, e particularmente para a nossa profissão. Passamos a viver as décadas perdidas, que não foi uma década, foi muito mais. A anestesia inevitável da atividade empresarial. A prevalência da receita financeira, quando se olhava um balanço, e ainda se olha, até hoje, com os juros mais altos do mundo que temos, aonde as organizações ganham, a gente via claramente que ela ganhava muito mais das receitas financeiras do que da venda dos seus serviços ou da venda dos seus produtos. E aí, se era melhor ter um bom gestor em manipulação financeira junto aos gerentes do banco, e não um gestor empresarial, de recursos humanos, de marketing, enfim, de gestão das organizações. Mercado insensível à gestão, focado na especulação financeira, no overnight. A economia brasileira pode fazer essa imagem. Deixou de ser heterossexual, em que o trabalho se relacionava com o capital, para ser uma economia homossexual, em que o trabalho transava com o trabalho, o capital transava com o capital para gerar mais capital, com a perda do trabalho. A administração hoje é o tema do nosso tempo. Primeiro, década de 90 foi a grande revolução no campo da administração. As circunstâncias da sociedade brasileira nos levaram a isso. O nosso processo histórico faz com que a gente comece a superar esse ciclo vicioso. Ciclo virtuoso, vicioso das décadas perdidas, e agora estamos num novo ciclo virtuoso. Superar as crises de investimento. Sabia que todo o plano econômico não ia dar certo, e no dia seguinte da eleição ia ser revogado? E saímos da carroça, como dizia o famigerado Collor, que o carro brasileiro era, aos carros mundiais e ao site, compra de carro em sites. Saímos, as viagens dos brasileiros ao exterior
O cartão de crédito. Quantos de nós aqui mais velhos não íamos para a Europa, os Estados Unidos principalmente, Miami em particular, para conhecer a Disneylândia? A esquerda preferia conhecer Cuba, que era a Disneylândia da esquerda, né? Depende da Disneylândia de cada um. Os dois são Disneylândia, as duas são o país das ilusões, né? E aí, a gente ia pegar uma notinha de $100, o cara ficava olhando assim aquela notinha, achando que tudo era falso. Cartão de crédito, turismo interno, viagem de avião, a fragilização das reservas de mercado. É inacreditável. A informática, tanto o Brasil vai ser desenvolvedor de tecnologia de informática. Diz o Manuel de Castelo que uma das questões da decadência da Rússia, na sua comunicação em rede, seu livro, ele mostra lá por A mais B que uma das causas da derrocada da União Soviética foi exatamente a ausência de tecnologia de informação. E o Brasil queria desenvolver isso porque se juntava a ganância da direita e a burrice da esquerda para fazer tecnologia própria. Lembra disso? E nós ficamos atrasados. Mas quando vencemos isso, TV a cabo, telefone celular, internet, lan house nas favelas. Aliás, era há pouco tempo dirigente de um órgão público aqui na prefeitura, tinha que fazer concurso. E aí teve uma confusão no concurso de Gari, fila para burro, nós quando chegamos lá, vamos fazer inscrição pela internet. Foi uma confusão, todo mundo conta. 140 mil para servente se inscreveram. E na Lan House era mais. Tivemos uma ação contra, no concurso de médicos, feito pelos órgãos oficiais de medicina, o nosso Conselho de Medicina. Porque achava que os médicos estavam sendo excluídos, porque eles não tinham acesso a computador. Muita cara de pau, né? Muita cara de pau. O Código de Defesa do Consumidor em 93, quando surge, muito bom para a cidadania, para o advogado, mas melhor para o administrador. Porque eu sou do tempo que a gente ia vir comprar um produto e ia reclamar, o vendedor dizia, vai reclamar para o bispo. E hoje não. Quem é que não tem primeiro é ombudsman, depois ouvidoria, e agora é SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Todo mundo tem. Até o Conselho. Aliás, temos um grande ouvidor, né, que é o nosso ex-presidente, colega nosso, Abílio, não sei se está aí, Abílio Tomás de Freitas, quero homenagear como grande administrador que é. E o difícil, a certificação de qualidade. Década de 90 não tinha nenhuma empresa com o ISO 9000. Cada vez mais o selo verde vai ficar forte. Começamos a querer exportar, não tinha ISO 9000, não exportava. Começamos a querer exportar, não tinha ISO de proteção do meio ambiente, não podia exportar. E hoje até as vaquinhas e os boizinhos têm que ter chip. Espero que não bote chip nas pessoas. Profissionalizar a gestão é muito importante. E isso é espaço para administrador. A administração é para administradores. O fortalecimento da cidadania, do cidadão contribuinte, do imposto de renda, da nota carioca, do cidadão consumidor com e-commerce, do cidadão eleitor com voto eletrônico. As mudanças no cotidiano nosso, que a gente nem se dá conta disso. A cultura é como o ar que a gente respira. A gente nem se dá conta quando está respirando, não sei que haja algo muito forte, cheiroso ou não cheiroso. Antes não lembra disso. A cultura é assim. Delivery 24 horas. Eu, por um tempo, se eles quisessem comer alguma coisa, né, acabava a festa, tinha que ir para a Praça 15 e comer aquele baita do hambúrguer do Conde. Né? Hoje tem delivery 24 horas. Até a rádio do Conselho, que você deve ouvir. A rádio CRAEJ é 24 horas no ar. A hora que você acordar, pode ligar que ela está no ar, lá com Eli Miranda e Nato Candal. A ouvidoria, o código de barra, a leitura, que não podia fazer código de barra com a inflação de 2.000%, ficava o dia inteiro aquele cara marcando. Os prazos de validade, eu não esqueço de dizer, minha sobrinha, menina lá em Itaipava, na casa da minha irmã, eu sou viciado em Coca-Cola. Eu tinha que ter algum defeito, tenho muitos, né? Esse é um deles. Viciado em Coca-Cola, desde criancinha, os americanos fizeram minha cabeça com Coca-Cola. Tio, não toma essa Coca-Cola. Por quê, filha? Está fora do prazo de validade. Eu nunca soube que tinha prazo de validade na garrafa de Coca-Cola. Sabia, mas tem. Eu não sabia, né?
A criança ensinando o adulto. E o adulto aprendendo com a criança. A melhor acondicionamento dos produtos. E o leilão eletrônico, não é só para o serviço público. Há uns poucos anos atrás, eu e Leonardo, aqui, que está aqui, conversando com o presidente do BOB, lá no Conselho, ele nos disse o seguinte, falando sobre leilão eletrônico, e ele nos disse o seguinte: Wagner, nós também fazemos o leilão eletrônico. E eu posso dizer isso, que ele nos autorizou a relatar esse episódio. É mesmo, presidente? O primeiro leilão que nós fizemos foi para comprar guardanapos, uma quantidade enorme para todo o Brasil. E como é que foi? Ele falou: 30% de abatimento no custo que nós pagamos na última fatura. Eu falei: pô, é um número enorme. Pensei que esse número fosse só para o serviço público. Ele falou: o pior não é isso, vai. O pior é que quem ganhou a licitação é o mesmo fornecedor de sempre. Então vejam que situação. Hoje temos blog, Orkut, Facebook, Twitter, Skype, Mercado Livre, a Rádio do Conselho hoje e até o fim do ano a televisão do seu Conselho. E depois o Centro de Educação Continuada do seu Conselho. Mas a administração é o tema em debate, é o tema do nosso tempo. As livrarias, será que os livreiros colocam os livros de administração porque eles são administradores ou bonzinhos? Professora Família, professora, não havia nenhuma literatura em português. Hoje os grandes autores brasileiros estão escrevendo e vendendo no exterior. E os livros americanos e europeus são até simultaneamente lançados em português aqui no Brasil e nos seus países de origem. Bom, diz o Mário Quintana, o pior analfabeto não é aquele que não sabe ler, mas é aquele que, sabendo ler, não lê. Administradores, será que nós estamos lendo mesmo? TV a cabo, TV Senac, TV Futura, TV Universitária, CBN, GNT, Web Rádio, CRA, Web Rádio, Web TV, CRA, revistas especializadas, Exame, pequenas empresas, grande negócio, revista Você e a melhor de todas as revistas, a revista dos administradores. Nós, do Conselho, viemos em segundo lugar, do CRA, nossa revistinha veio em segundo lugar, porque a revista dos administradores é a melhor do Brasil mesmo. A generalização dos MBAs, as universidades corporativas, o site administradores.com com mais de 3 milhões de acessos por mês. O nosso está chegando lá, devagarinho, né? Um pouquinho menos, né? Diz o Cássio, estamos em 1 milhão. Né? Jornal Valor, quando o Globo se junta com a Folha, os dois monstros da imprensa, e cria o Jornal Valor, a gente verifica que é um jornal para a economia, virou jornal de negócio, virou jornal de administração e de gestão, é porque eles sabem que não há país de primeiro mundo que o jornal de negócio não seja o mais importante. E quando o Brasil Econômico vem aqui, compra o Dia e se estabelece também, de novo, um jornal que está caminhando nesta direção e dando essa importância para a administração, que é o tema do nosso tempo. As circunstâncias, portanto, exigem de todos nós uma nova postura como administradores, maior identidade com a profissão, porque o nível de desenvolvimento e de prestígio que uma administração tem num país pode ser visto também e avaliado como um indicador de desenvolvimento econômico e social. Quanto mais alto é o prestígio da profissão, quanto mais importante é esse país no cenário internacional. A ascensão profissional do administrador, certamente, e a atração, tanto que nós estamos atraindo cada vez mais para o segundo curso, o engenheiro, o médico, o advogado, que vem fazer a administração. Mas nós não podemos perder de vista o cavalo de Troia, primeiro da privatização da estatal e agora da compra das empresas brasileiras no mercado internacional. Junto com essa privatização veio o cavalo de Troia, que é a importação de profissionais, principalmente na área de administração e de engenharia. 5 milhões de empresas no Brasil, pelo menos, formais. Alguns, em algumas estatísticas, chegam a dizer em 6 milhões. Como a estatística no Brasil é meio barro, meio tijolo, vamos ficar entre 5 e 6 milhões e não vamos errar. Se a lei tivesse que ser cumprida, Lei 4769 tem
teríamos que ter pelo menos um administrador em cada uma dessas 5 milhões de empresas. Nós não temos quantidade suficiente para atender essa demanda. Somos muito menos do que esse número de administradores. Nós, hoje, temos 300 e poucos mil registrados no Conselho a nível nacional e não temos nem 1,5 milhão de pessoas formadas em administração até hoje. Formamos 168 por mil por ano agora. Há, portanto, um déficit quantitativo muito grande. As cadeiras estão vazias, estão sendo ocupadas por profissionais de outras áreas. Temos que fiscalizar. A administração é para o administrador. Mas quando você, colega, ou eu, ou cada um de nós, que se pergunta, por que eu vou me registrar no Conselho? Nós estamos incorporando o processo de desagregação que existe no seio da profissão. Registro profissional não é uma obrigatoriedade legal apenas, que é um ato de consciência profissional, de consciência cidadã. E aí a cadeira é ocupada e a gente fica reclamando. Não adianta culpar o cliente por ele ser carnívoro. Isso faz parte da sua natureza. Se não há emprego para o engenheiro, não há emprego para o médico, para o advogado, para o contador, ele ocupa a nossa cadeira. E nós temos que ter a lei, sim, mas temos que ter também a organização política, a luta em torno de nossas entidades, na defesa do nosso espaço. Porque se fosse baixar a lei, o Capistrano de Abreu já teria resolvido tudo. Porque no Brasil só precisa de uma lei, com 2 artigos. Artigo número 1, cumpram-se todas as leis. Artigo número 2, revoguem-se as disposições em contrário. Registro, portanto, é um ato de consciência profissional. Eu vou repetir aqui o Kennedy, guardando as proporções evidentes. Não pergunte, povo americano, o que o país, o governo, pode oferecer, os Estados Unidos pode oferecer a você, mas o que você pode oferecer aos Estados Unidos? Esta não é uma questão só coletiva, essa é uma questão individual de cada um de nós que tem, como no Conselho, um instrumento da luta coletiva para garantir o anonimato e a trincheira correta de luta. Vivemos o apogeu da administração, é verdade, mas sério, né? A gente tem que olhar também se nesse apogeu não está pedrando, se desenvolvendo o ovo da serpente contra a nossa profissão. A necessidade é a parteira da história. A empresa tem necessidade de profissionalizar-se e de gestores. A crise de 29 criou a profissão. Que a crise de 28 não a destrua com o monstro da desregulamentação profissional. A crise de 2008, ao contrário de 29, mostra a primavera árabe, quando se dizia que aquela juventude, que aquele país, que os países árabes eram incensos, contrários, arredios à democracia. Eles estão jogando tudo para baixo. E 2008 marca um processo democrático. Como o mercado precisa de mais consumidores, que nós vivemos um outro capitalismo, não é o capitalismo de produção, mas o capitalismo de crédito e de consumo, cada vez mais precisa de mercado. O árabe, dos muçulmanos, dos chineses, dos indianos vai ter que democratizar e aquele gigante vai balançar a hora que isso acontecer, porque vai ter que incorporar democraticamente esses processos. E ao fazer isso, como fica a nossa profissão no Brasil? No ventre do ovo da serpente se engendra o monstro da desregulamentação profissional. A democracia depende de duas vertentes fundamentais: de instituições e de costumes. Quando as instituições são boas e os costumes são adequados, nós temos democracia consolidada, como nos países nórdicos. Aliás, de vez em quando aparece até um maluco lá que mata todo mundo na Noruega, mas são países que têm boas instituições e bons costumes. Há países que têm péssimos costumes e porque forjaram boas instituições, eles conseguem sobreviver até o assassinato do Aldo Moro, às Brigadas Vermelhas, ao senhor Tomás, não sei o que está aqui,
o pessoal, o assassino aí do Tomate, como é que ele chama? Eu não esqueci desse cara. Ao Berlusconi. Boas instituições sustentam os maus costumes. As boas instituições da máfia, contra a máfia, os maus costumes da máfia, são contidos pelas operações de limpas, que começam na justiça. Há países, a Espanha, Portugal, ditaduras longas, boas instituições contiveram os maus costumes. O Brasil tem maus costumes e péssimas instituições. Temos que consolidar instituições para reverter esses costumes. E os maus costumes pervertem as instituições defeituosas e fecundam-se negativamente. E as instituições defeituosas reforçam os maus costumes. Poder Executivo. Estamos com um representante aqui, o deputado Carlos Alberto Lopes, e sabemos que é preciso regenerar a importância do Congresso Nacional, porque no Brasil, não estou falando do governo atual, nos últimos 40 anos, quando a gente pega o número de leis votadas no Congresso Nacional, 85% das leis são por iniciativa do chefe do Poder Executivo. Quantas leis o senhor Obama pode fazer nos Estados Unidos? Nenhuma. Quantas leis ele pode encaminhar para o Congresso americano? Nenhuma. Bom, 85% pelo Poder Executivo. O resto é pelo Judiciário. O Legislativo até legisla. E vemos isso a todo lado. Quando a administração pública deforma os concursos e descumpre a regulamentação profissional, fazendo cargos amplos e colocando funções de todas as profissões, e quer defender o cargo de gestor como se ele fosse possível para engenheiro, médico e advogado, e não formando essa gente, apenas fazendo através de editais de concurso, nós temos a situação tão grave. E isso é muito pior quando se estabelece a nomeação em cargos de comissão, onde os aventureiros vêm e ocupam os cargos da administração pública, sem nenhum compromisso com a coisa pública. As exceções apenas confirmam a regra. E o Poder Judiciário, que de uma atitude simplista e simplória, que é acabar com as ações do Conselho, para que, sob a desculpa de que são os conselhos, as cobranças do Conselho Legislativa, que entubam a administração pública e os tribunais de justiça de ações, quando nós sabemos que são exatamente a retidão, que a má organização da administração pública nasceu no Brasil com ouvidoria geral, mandada pelo rei de Portugal, para ouvir, para fazer a justiça. E a administração pública, a base de gestão desse país, vem da justiça. E justificar a lentidão agora com os conselhos. E as decisões, imagina, o músico não pagou a anuidade do conselho em Santa Catarina, e o conselho foi no exercício de sua função, e significou uma ação de uma juíza de um Supremo, desmoralizando inteiramente a lei, portanto, o parlamento, que aprovou a lei de regulamentação dos músicos. E agora não precisa pagar mais não. E por aí vai. Poder legislativo que não legisla, executivo que legisla, judiciário que legisla e não julga. Formando que não se registra, conselhos que não atuam. É verdade, nós temos responsabilidade também nos nossos costumes e nas nossas instituições. Precisamos regenerar os nossos costumes e as nossas instituições também, porque quando a gente quer a mudança dos outros, a gente tem que primeiro admitir que precisa processar a sua automudança. Para que pagar o conselho? A tomada de consciência das circunstâncias que nos envolvem é o primeiro passo para o processo de mudança. É os colegas administradores, estudantes de administração que também aqui estão. Nós temos um espaço generoso e muito generoso para a nossa profissão, para o mercado de trabalho, nesse momento de desenvolvimento do país, que cada vez mais se consolida para a felicidade e para a importância e o reconhecimento do país no cenário internacional. Muito importantíssimo, mas nos cumpre, finalmente, para encerrar, o cumprimento de um papel cidadão, que a nossa profissão tem que exercer. Como disse no início, a empresa, a organização é o reduto autoritário da sociedade brasileira. A democracia não se faz apenas votando no vereador, no deputado, no presidente, no governador, no prefeito. Isto é muito importante e devemos ter essa garantia do voto livre e independente
na organização partidária, da participação política partidária. Muito bem, mas muito mais importante, somos nós, no nosso posto de trabalho, que estamos exercendo a nossa cidadania. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político, ou a cidadania pela omissão, ou a cidadania pela participação. Estamos exercendo a cidadania quando eu participo em relação aos fatos que nos envolvem, que me envolvem. Eu estou participando da cidadania pela ação, pelo compromisso. Quando eu me omito em relação aos fatos que nos envolvem, nós estamos exercendo a cidadania pela omissão, pela ausência, pela negação de participação. É a empresa o reduto autoritário da sociedade brasileira. Nunca se falou tanto no humanismo nas organizações, mas nós estamos vivendo a Idade Média na cultura das organizações. É a empresa que discrimina o negro, que não lhe permite ter acesso profissional dentro das organizações. É a empresa que discrimina a mulher. É a empresa que discrimina o portador de deficiência física. É a empresa que discrimina o homossexual. É a empresa que não dá espaço democrático. É a empresa que seleciona cada vez mais, aspas, proatitude, para ver não o que a pessoa sabe, mas se ele está querendo vestir aquela camisa. Portanto, esse compromisso político de cidadão, a nossa profissão não pode se negar a fazer. E a nossa profissão existe, não nas suas entidades, mas na prática, no comportamento, na ação do cotidiano de cada um de nós, administradores públicos ou privados. Estamos todos de parabéns, devemos festejar harmônica e festivamente a nossa data de hoje. Mas a gente não pode perder de vista a avaliação crítica do ovo da serpente, que pode ser exatamente que seja sendo engendrado nesse momento em que nós estamos comemorando. Manter a capacidade crítica dessa realidade e exercer o nosso comportamento. Vamos ter um dia muito trabalhoso hoje, mas certamente muito encantador, com a palestra, com a discussão, com os debates. Muito obrigado e parabéns a todos.